igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar lendo hoje em 2 Crônicas, no capítulo 34, inicialmente no versículo de 1 a 3. 2 Crônicas 34, do versículo de 1 a 3. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. E não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma criança de 8 anos de idade que começou a reinar. Ele foi filho de Amon e neto de Manassés. Ele teve uma infância onde a sua família era uma família corrompida. O seu pai reinou somente 2 anos porque foi assassinado pelos seus servos, porque ele era idólatra. Ele não abandonou as práticas que seu pai, Manassés, tinha feito. Josias, ele viveu numa família idólatra, numa família longe da presença do Senhor, numa família que não tinha expectativa nenhuma de buscar ao Senhor, porque eles andavam em caminhos tortos, em caminhos perversos. Mas aqui na palavra de Deus fala que quando ele tinha 8 anos de idade, começou a reinar, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi. Nós vemos aqui que ele fala Davi, o seu pai. Davi não era pai de Josias, mas Josias, ele foi buscar um exemplo, ele foi buscar uma inspiração para a sua vida. E nós vemos que ele encontrou em Davi um exemplo para buscar o Senhor, um exemplo para ter uma vida reta diante do Senhor. O que Deus quer falar conosco nesta noite, em primeiro lugar, é que nós temos que ser o testemunho vivo de Jesus aqui na terra. Nós temos que ser exemplos para as pessoas aqui na terra. Muitos estão ao nosso redor, estão buscando a imagem de Jesus em nossas vidas. Não conhece Jesus, não conhece a palavra. E é através da sua vida, é através da sua atitude que ele vai sentir o interesse, vai sentir o desejo de conhecer o Jesus que mudou a sua vida. Nós vemos que Josias não tinha exemplo de santidade em sua casa, não tinha exemplo de retidão, não tinha exemplo de busca ao Senhor. Ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para ser um filho rebelde, ele tinha tudo para ser um rei idólatra, porque ele cresceu numa família idólatra. Como os psicólogos falam, as crianças são esponjas. Tudo que nós fazemos, as crianças absorvem, aquilo que falamos, aquilo que agimos. Então nós temos que ter um cuidado no falar, nós temos que ter um cuidado nas atitudes, porque as crianças, elas são umas esponjas, elas absorvem aquilo que ela vê em sua casa. E Josias, ele viu tudo que não prestava na casa dele. Ele viu o seu pai sendo um pai idólatra, que colocou monumentos idólatras no templo do Senhor, que levantou postes ídolos. Ele viu o seu avô, que chegou a matar pessoas para sacrificar a Moloque. Ele viu o seu avô também sendo idólatra. Então ele tinha tudo para seguir esse caminho, mas ele não. Ele escolheu seguir um caminho reto, ele escolheu seguir um caminho justo. Nós vemos aqui que Deus já tocou no coração dessa criança. Com apenas 8 anos de idade ele tomou essa decisão. Muitas vezes nós falamos, nossa, mas eu vim de uma família ruim, eu vim de uma família idólatra, eu vim de uma família que não tem futuro, e eu vou tomar a mesma decisão, vou tomar o mesmo futuro. Não, Deus fala que você tem a oportunidade de escolher. Não é porque o seu pai ou a sua mãe andar em caminhos tortuosos, andar em caminhos perversos, que você vai andar em caminhos perversos. Você tem o direito de escolher. Deus, ele fala em sua palavra que ele coloca diante da sua vida a vida e a morte, e ele quer que você escolha
escolhe a vida. E nós vemos aqui que Josias, ele escolheu a vida, ele escolheu seguir os caminhos retos do Senhor. E o que me chama a atenção é que ele foi lá atrás, nos seus ancestrais, e encontrou o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, aquilo que foi inspiração para Josias. Josias começou a fazer o que agradava ao Senhor, pela inspiração e pelo exemplo de Davi. E o que mais me chama a atenção é que no 8º ano do seu reinado, no versículo 3, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que quando você é um instrumento do Senhor, quando você é um testemunho vivo do Senhor diante das pessoas que estão ao seu redor, a princípio essas pessoas, elas começam a ver a sua atitude, a ver a sua mudança, e isso começa a gerar um interesse, isso começa a gerar isso começa a gerar um anseio por buscar aquilo que mudou a sua vida. E nós vemos que Josias, ele teve esse anseio. Com 16 anos de idade, ele quis conhecer mais a Deus, quis conhecer o Deus que mudou a vida de Davi, quis conhecer o Deus que Davi servia, quis conhecer o Deus que Israel servia antes da idolatria. Então nós temos que ser o que, irmãos? Exemplos em nossa casa, exemplo na nossa escola, exemplo na empresa onde nós trabalhamos, porque através das nossas vidas, as pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus vão se interessar em conhecer esse Jesus. Muitas pessoas conheceram você antes de você se converter, antes de você estar no caminho do Senhor, e hoje vê a sua vida transformada, vê a sua atitude, o seu caráter transformado, e fala: como essa pessoa que antes andava nos caminhos tortuosos, hoje é uma pessoa justa, hoje é uma pessoa santa, hoje é uma pessoa reta. O que mudou essa pessoa? Quem mudou essa pessoa? E isso vai gerar um anseio de querer conhecer o Deus a quem servimos. E foi isso que aconteceu na vida de Josias. Ele foi lá atrás buscar na vida de Davi, seguir os passos de Davi, seguir os caminhos retos de Davi. E aos 16 anos de idade, ele começou a criar um anseio de buscar o Senhor. Ele começou a criar um desejo de buscar a face de Deus e de andar nos caminhos do Senhor. Aqui eu vejo, irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, da Anne Frank, que fala assim: os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Eu vejo aqui que Josias, os pais dele deu maus exemplos, mostrou maus caminhos para Josias, mas a formação final do caráter dele, ele que escolheu. Ele escolheu ser diferente, ele escolheu ser um rei diferente, ele escolheu ser um rei justo, um rei que buscava o Senhor. Ele podia se revoltar porque o seu pai foi assassinado pelos seus servos, ele podia entrar na rebeldia, ele podia entrar num caminho sem volta, mas ele escolheu o caminho certo, que é o caminho de buscar ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que a vida de Josias, ele reinou durante 31 anos. E durante 31 anos ele teve um reinado abençoado. Durante 31 anos o Senhor esteve com ele. Durante 31 anos o Senhor lhe deu paz, o Senhor lhe deu alegria. Por quê? Porque ele escolheu seguir ao Senhor. Ele escolheu servir o Deus eterno. Irmãos, nós estamos na igreja, temos 30, 40, 50 anos e ainda não tomamos essa decisão. Muitos estão na igreja e acham que ainda não está preparado para tomar essa decisão de seguir ao Senhor definitivamente. Nós vemos aqui uma criança, nós vemos aqui um jovem de 16 anos que decidiu seguir ao Senhor, que decidiu entregar a sua vida a Deus, aos caminhos do Senhor. E muitas vezes dentro da igreja nós vemos meninice, muitas vezes dentro da igreja nós vemos irresponsabilidade, muitas vezes a gente vê aqui dentro da igreja idolatria. Irmãos, nós muito podemos julgar o povo de Deus daquela época pela idolatria, porque eles adoravam a outros deuses, porque eles faziam imagens de escultura, mas hoje dentro do povo de Deus ainda há idolatria. São deuses diferentes, mas ainda há idolatria. Pessoas que adoram cantores cristãos, pessoas que adoram pregadores, pessoas que adoram o próprio celular, pessoas que adoram a televisão, pessoas que adoram o seu cônjuge, o seu filho. É uma idolatria.
Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. O Senhor fala que se nossa mão direita nos faz pecar, que nós temos que arrancá-la, que melhor é ir para o céu aleijado, deficiente, do que ir para o inferno perfeito. E muitas vezes quando você acorda, a primeira coisa que você faz não é dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, mas sim pegar o celular e se atualizar das coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas perdem horas e horas de sua vida na frente da televisão, se alimentando daquilo que não devem, se alimentando daquilo que não presta. É uma idolatria. E nós vemos que a idolatria hoje, ela está ainda mais forte. Pessoas que adoram cantores gospel, pessoas que adoram pastores, que não vai ouvir outro pastor porque adora aquele pastor. Isso é idolatria. E nós temos que tirar isso das nossas vidas. Nós vemos mais para frente que Josias, aqui no versículo 4, ele começa: eles demoliram os altares dos Balaíns na sua presença, as imagens que estavam no alto acima deles. Ele cortou os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas ele quebrou em pedaços. Delas fez pó e o espalhou sobre o sepulcro daqueles que haviam sacrificado a elas. O que Deus quer falar conosco hoje? Eu e você somos templos do Espírito Santo. Hoje, eu e você somos templos de Deus. E como está o seu templo? O seu templo está purificado? O seu templo está santificado? Ou o seu templo está corrompido? Ou o seu templo está sujo? Ou o seu templo está tendo altares a outros deuses? Hoje Deus nos pede para nos examinarmos, como está lá em 1 Coríntios, para olharmos para dentro de nós, para vermos se o nosso templo está purificado, para que Ele possa morar em nosso templo. Hoje Ele nos fala: purifica o seu templo, limpa o seu templo de toda imundície, porque eu quero habitar em vós, porque eu quero fazer morada em vós, porque eu quero ter a comunhão contigo. Mas Deus não faz comunhão, Deus não faz morada em templo corrupto, Deus não faz morada em templo sujo, Deus não faz morada em templo dividido. Hoje está na hora de nós decidirmos a quem nós serviremos, se é o Deus verdadeiro ou se serviremos o mundo. Não podemos ficar em cima do muro, não há acima do muro, mas sim servir a Deus ou servir ao diabo, servir a Deus ou servir o mundo. E aqui mostra que Josias, quando ele começou a buscar a Deus, ele começou a purificar Judá, ele começou a purificar o seu país, aonde ele estava reinando, quebrando, destruindo tudo aquilo que foi levantado pelos seus antepassados. Aquilo que o teu pai e a tua mãe fez, você não precisa fazer. Você tem a escolha de escolher nesse momento servir a Deus e seguir os passos de Deus. E nós vemos aqui que Josias não conhecia a palavra de Deus. Aqui no começo do capítulo não mostra que Josias conhecia a palavra de Deus, mas sim que através do exemplo que ele teve de Davi, ele começou a buscar a palavra de Deus. E algo que é muito impressionante, irmãos, que é mais para frente, no versículo 33, só confirmar aqui, irmãos. Não, aqui, ó. No versículo 19 diz assim: e sucedeu quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Mas mais anteriormente mostra: e Uquia respondeu e disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro para Safã, e Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. Na casa do Senhor, a palavra de Deus estava perdida. A palavra de Deus estava no templo do Senhor, mas estava perdida, porque o templo já não era mais usado para adorar ao Senhor. O próprio sacerdote já tinha esquecido da palavra de Deus, porque há anos não lia a palavra do Senhor. Mas aqui fala que eles encontraram a palavra de Deus, e quando Josias ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes. Irmãos, eu vejo que Deus ele estava preparando esse jovem. Eu acho que se esse jovem tivesse recebido a palavra de Deus quando era mais novo, quando era mais moço, não teria dado tanta importância à palavra de Deus. Teria recebido a palavra de Deus como um livro comum, como um documento comum. Mas Deus ele foi trabalhando na vida de Josias. Primeiro, ele fez Josias ir até o seu antepassado Davi. Ele começou a seguir os passos de Davi.
o exemplo de Davi, Deus foi preparando o coração de Josias para receber a palavra. E quando Josias ouviu a palavra de Deus, ele foi impactado pela palavra do Senhor, porque ele fala que ele rasgou as suas vestes, e ele diz mais para frente: a ira de Deus virá sobre nós, porque estamos em pecado contra o Senhor. Ele recebeu a palavra de Deus com o coração aberto. Ele recebeu a palavra de Deus com o coração preparado. Muitos estão na casa do Senhor, muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas pegam aquilo que ouvem e jogam dentro do seu tempo e deixam a palavra esquecida no seu tempo. Não praticam a palavra, não vivem a palavra. A palavra, ela muda. A palavra, ela é viva e eficaz, ela transforma, ela liberta. Mas se você não colocar em prática a palavra, é como se fosse um livro qualquer na sua vida. Não fará diferença nenhuma na sua vida. Mas se você tiver com o coração preparado, se você tiver com o coração receptível para a palavra, o Espírito Santo vivificará a palavra e mudará a sua vida, como fez na vida de Josias. Josias, antes, ele não conhecia a palavra, ele seguiu um exemplo que foi Davi, mas quando ele recebeu a palavra de Deus, ele foi impactado pela palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela purifica. A palavra de Deus, ela muda toda e qualquer situação. E ela pode fazer isso na sua vida hoje. Ela pode quebrar as cadeias, ela pode quebrar os grilhões, ela pode quebrar as maldições na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas que adianta você entrar na igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que está sendo ministrado da parte do Senhor e guardar essa palavra no seu templo e esquecê-la dentro do seu templo, como estava aqui. A palavra de Deus estava dentro do templo do Senhor, mas estava perdida, esquecida, estava jogada num canto. Por isso que o povo estava pecando. Quando o povo não anda na palavra de Deus, ele cria a sua própria religião, ele cria o seu próprio Deus, ele cria as suas próprias regras. E qual é a consequência disso? Pecado, devassidão, distanciamento do Senhor. Mas um povo que anda alicerçado na palavra de Deus, ele anda na integridade, na justiça, na retidão e no temor. A palavra de Deus faz aumentar o temor em nossas vidas. E lá em Provérbios fala que o início da sabedoria é o temor. A palavra de Deus nos faz enxergarmos o nosso interior. A palavra de Deus é para me confrontar e para te confrontar. É isso que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é para alisar o nosso ego, não é para nos deixar confortáveis, não, é para nos confrontarmos, para que nós venhamos ter uma vida segundo a vontade de Deus. Nós vemos aqui um jovem que, quando recebeu a palavra do Senhor, rasgou as suas vestes, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o pecado do povo, porque a palavra de Deus o confrontou, e ele falou: a ira do Senhor virá sobre nós, porque estamos em pecado. A ira de Deus virá sobre nós, porque profanamos o templo do Senhor. Nós vemos que o seu pai morreu aos 22 anos. Ele não teve a oportunidade do arrependimento, ele não quis se arrepender. Nós vemos que Manassés reinou durante 55 anos, e no final da sua vida, ele se voltou ao Senhor. Mas nós vemos Josias, logo criança, buscando a face de Deus. Logo criança, buscando os caminhos retos do Senhor. A importância, irmãos, de buscarmos a Deus, a importância de sermos testemunhos vivos do Senhor para a geração que está vindo, para as pessoas que estão ao nosso lado, é muito importante. Nós vemos que foi através de Davi que Josias começou a buscar a Deus, através de um exemplo, através de uma inspiração. Não existia Jesus ali naquela época ainda, Jesus não tinha vindo encarnado, então os servos de Deus eram exemplo para as pessoas. Hoje você tem sido um exemplo para os seus filhos, você tem sido exemplo na sua escola, você tem sido exemplo na sua empresa, aonde você vai você tem sido exemplo. Às vezes você pode não perceber, mas Deus coloca pessoas em nossas vidas para que venhamos ser testemunhos vivos, para que Ele consiga alcançar aquela pessoa. E que testemunho você tem dado? A pessoa tem visto a diferença em sua vida? A pessoa tem se interessado em querer saber como
você chegou a essa mudança? O que te transformou? Como você tem vivido? Você tem sido exemplo? Você tem sido testemunho vivo? Aqui nós vemos que Josias não tinha na sua família referência, mas buscou lá atrás e encontrou um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E hoje, irmãos, Deus ele quer nos falar que Ele quer nos colocar como testemunhos vivos aonde nós formos. Porque as pessoas que estão ao nosso lado estão perecendo, estão carecendo do Senhor, estão cegas em seus pecados, estão cegas em seus caminhos tortos. E quando elas veem a luz, elas sentem vontade de conhecer aquilo que está mudando a sua vida. Você tem sido esse exemplo? Você tem sido esse testemunho na vida dessas pessoas? Na palavra de Deus, em Tito, no capítulo 2, versículo 7, fala que em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Nós não temos que ser peça de tropeço na vida de ninguém, mas nós temos que levar as pessoas a conhecer a Cristo. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não vai parar para conhecer Jesus através da Bíblia, não. O mundo vai conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida. O mundo vai conhecer Jesus através das minhas atitudes e das suas atitudes, como começou com Josias. Ele começou a conhecer a Deus através da vida de Davi. E quando ele recebeu a palavra do Senhor, quando ele recebeu as palavras vindas de Moisés, ele reconheceu o seu pecado, porque a palavra o confrontou e ele reconheceu o seu pecado. Hoje, Deus está nos mostrando que nós temos uma escolha. Não olhe para o seu passado, não olhe para a sua família, olhe para Deus. Deus pode mudar a sua situação, Deus pode mudar a situação que você se encontra, Deus pode transformar a sua história. O que o seu pai, o que sua mãe fez no passado, você não precisa fazer. Você hoje tem a oportunidade de escolher a Deus, de escolher seguir os passos do Senhor, de escolher ter uma vida reta e justa. Nós vemos aqui que Deus abençoou o reinado de Josias. No final do capítulo, Deus fala que Ele iria trazer sim a ira sobre o povo. Ele iria sim levar o povo a cativeiro, mas não no reinado de Josias. Ele fala que Josias iria dormir em paz, não iria haver guerra. Ele iria dormir em paz porque ele buscou conhecer a Deus. Deus o abençoou. Deus lhe deu 31 anos de reinado em paz. É isso, irmãos, que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar alegria, prosperidade. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher o caminho de Deus. Você tem que escolher servir o Senhor verdadeiramente. Você tem que escolher servir o Senhor de todo o coração. Deus tem usado os pregadores dessa igreja de forma grandiosa, como eu tenho dito. As oportunidades que os irmãos têm trazido são pérolas preciosas. Deus tem demonstrado o amor dele através da palavra, nos orientando, nos exortando, nos mostrando como devemos proceder. Não fechemos os nossos olhos. Não vamos pegar isso que nós temos recebido e guardar no canto do nosso coração e não praticar. Deus não quer religiosidade. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer verdadeiros servos que o amem de verdade, que queiram estar na presença do Senhor, não buscando aquilo que Ele tem a oferecer, mas buscando aquilo que Ele é. Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para me dar. Mas antes, irmãos, nós temos que dar o primeiro passo. Não fique sentado na cadeira esperando Deus vir até você. Não, dê o primeiro passo. Aqui nós vemos que Josias, ele deu o primeiro passo. Ele buscou obedecer o Senhor. Ele buscou seguir os caminhos do Senhor. E Deus veio ao seu encontro. E Deus veio e lhe abençoou. E Deus veio e falou para ele que ele iria viver em paz. É isso que Deus quer para a sua vida. Busque a Deus. Hoje nós temos a palavra nas nossas vidas. Nós temos a palavra à disposição. Não deixe essa Bíblia guardada no canto da tua casa. Leia a palavra de Deus.
leia as promessas do Senhor, leia os mandamentos do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não foi isso que Samuel disse para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. Rebeldia é como um pecado de idolatria. Rebeldia é um pecado muito grave diante do Senhor. Hoje você está aqui, você conhece a palavra, você não é um ignorante. Deus, ele deixa passar o tempo da ignorância, mas a partir do momento que Deus abre os teus olhos e você não obedece a palavra de Deus, você se torna um rebelde. E é isso que você quer ser? Um rebelde diante do Senhor? É isso que você quer atrair para a sua vida? A ira justa de Deus? Porque Deus não é injusto. Se Ele derramar a ira sobre você, é porque Ele está fazendo justiça sobre a sua vida. E é isso que você quer? Você quer passar por um período difícil diante de Deus por um simples capricho? Por não querer mudar a sua vida? Por querer manter dentro do seu templo ídolos? Por querer manter na sua vida vontades que são contra a vontade do Senhor? Você só vai atrair ira de Deus, só vai atrair a tristeza do Senhor sobre a sua vida. Vamos seguir o exemplo de Josias. Josias era uma criança que buscou a Deus, um jovem que aos 16 anos teve anseio de buscar mais a Deus, um jovem que com 20 anos começou a purificar toda Judá, tirando os postes ídolos, queimando tudo, fazendo tudo que agradava a Deus. E um homem que morreu na presença de Deus, morreu em paz, porque ele buscou conhecer a face do Senhor, ele buscou fazer a vontade do Senhor. E eu vejo aqui que foi através de uma pessoa que serviu de inspiração, serviu de exemplo para que ele buscasse a Deus, que foi Davi. Hoje Deus fala, Deus está batendo nessa tecla. Você tem que ser o exemplo aonde você for. Você tem que ser o exemplo no seu colégio. Você tem que ser o exemplo na empresa onde você trabalha. Você tem que ser o exemplo na sua casa, na sua vizinhança. Porque Deus te levantou para ser um exemplo para essa nação. Para que através da sua vida, Jesus venha a ser glorificado. Para que através da sua vida, almas venham conhecer a Jesus e venham ser salvas. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Não queira se comportar como as pessoas do mundo. Não queira ser iguais às pessoas do mundo. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para salvar. Deus te chamou para libertar. Deus te chamou para ser instrumento dele, para que o poder dele através da sua vida fosse alcançar muitas pessoas. Seja exemplo como Davi foi na vida dessa criança. Seja exemplo como Davi foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve os seus momentos de fraqueza? Teve. Mas nós vemos que Davi era um adorador de coração contrito, que buscava fazer a vontade de Deus. O que mais ele queria era agradar o Senhor. Quando ele pecou, ele se arrependeu de coração. Ele vivia querendo fazer a vontade de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. Não é pelo muito falar, mas sim pelas nossas atitudes. Não é pelo muito proferir. O que adianta você ter essa palavra de cor salteado na sua boca, mas não praticar na sua vida? Eu conheço muitos ateus que conhecem essa palavra de ponta a ponta, mas não praticam porque não creem nesta palavra. É apenas um livro. Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que cada versículo, Deus quer que cada capítulo venha a ser praticado por você. Deus quer que você venha a ser a Bíblia que o mundo irá ler. Deus quer que através da sua vida as pessoas tenham a vontade de conhecer a Deus, tenham a vontade de conhecer a Jesus, como Josias teve através do exemplo de Davi. Hoje Deus nos fala, seja exemplo. Hoje Deus nos fala, seja minhas testemunhas. Não faça o seu irmão tropeçar. Não escandalize o nome de Jesus através da sua vida, não.
mas glorifique a Deus através da sua vida. Que tudo que você fizer, que tudo que você falar, seja para a glória do Senhor. Sempre esteja com isso em mente. Eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Sempre esteja aqui em mente, eu sou a testemunha viva do Senhor. Para que você venha ter temor no seu andar, temor no seu falar, temor no seu agir, para que a sua vida venha ser exemplo para aqueles que estão lá fora, para que a luz de Cristo venha irradiar através da sua vida, na escuridão que está na vida do outro. Hoje nós vemos com tristeza tantas pessoas que se dizem cristãs, escandalizando o nome do Senhor Jesus. Tantas pessoas que se dizem evangélicas, fazendo coisas do mundo. Não há diferença, você não vê distinção de uma pessoa do mundo para uma pessoa cristã. Fala, não, nós estamos no tempo da graça, tudo pode, é só amor, é só graça, mas não conhece a vontade de Deus. Não conhece aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não aprova. Nós vemos aqui que Josias, quando ele pegou a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes, porque ele viu que ele estava em pecado. Ele viu que o povo estava em pecado. Ele foi confrontado com a palavra, e hoje nós não vemos esse confronto nas igrejas de hoje. Hoje as pessoas não são confrontadas. Hoje as pessoas não são confrontadas pela palavra, mas sim são amaciados os seus egos, para saírem felizes, alegres da casa de Deus. Porque os pastores têm medo de confrontar, achando, não, a pessoa vai embora, nunca mais vai voltar. Não, irmãos. Aqui nós vemos que Josias foi confrontado pela palavra de Deus, mas ele, em vez de sair, não, ele rasgou as suas vestes e se humilhou diante do Senhor. Quando Deus derrama o verdadeiro arrependimento, as pessoas não vão embora, não. Elas vão chorar diante do Senhor, pedindo perdão a Deus, e o verdadeiro arrependimento acontece. Hoje não está tendo o verdadeiro arrependimento porque as pessoas não estão sendo confrontadas. Hoje nós não estamos vendo avivamento porque o avivamento só vem depois de um verdadeiro quebrantamento. Aonde não há quebrantamento, não há avivamento do Senhor. Aonde não há confronto de Deus, não há mudança de vida. O que é uma conversão, irmãos? É mudança de vida. É uma metanoia. É você sair da direção que você se encontra e ir para outra direção. É isso que tem que ser a conversão na sua vida. Se você continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas conversas, com as mesmas amizades, isso não teve mudança na tua vida. Se você continua com as suas mesmas opiniões, se você continua com os seus mesmos achismos, não houve mudança de vida. A verdadeira mudança de vida é quando a palavra de Deus te confronta, quando a palavra de Deus vai lá dentro do teu coração e você se sente sim confrontado, você se sente irado por aquela palavra a princípio, mas depois aquela palavra vai começando a trabalhar no seu entendimento, vai começando a quebrantar o teu coração, e aquela dureza que a princípio você tem vai sendo desfeita, e Deus vai preparando o teu coração, preparando a terra para que essa palavra entre e faça mudança em sua vida. A palavra é viva e eficaz, sim, para aqueles que desejam receber a palavra do Senhor. Para aqueles que ouvem a palavra do Senhor como um livro qualquer, ela não vai fazer nada na sua vida. Não porque a palavra de Deus não tem poder, mas porque você está com o coração fechado para receber a palavra de Deus. Você é templo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em você. Ele quer fazer comunhão com você. Ele quer morar em você. Mas para isso, o seu templo tem que estar purificado. O seu templo tem que estar limpo. Você tem que verdadeiramente ter uma vida digna diante do Senhor. Uma vida convertida, uma vida arrependida diante de Deus. Uma vida que mostre a diferença. Uma vida que agrade ao Senhor. Se hoje você tem algum ídolo na sua vida, você sabe aquilo que você tem feito, aquilo que você tem praticado, que tem colocado o Senhor em segundo plano. Se hoje você tem um ídolo no seu coração, é o momento de você dobrar o seu joelho e quebrar esse ídolo, lançar por terra, pedir perdão a Deus e pedir para Deus transformar a sua vida. Ele está aqui disposto a mudar a sua vida, a sua história,
Mas para isso você tem que deixar o velho homem. Você tem que deixar as velhas atitudes. Você tem que deixar o seu coração limpo, seu coração purificado, para que Deus venha morar em sua vida. Abandone tudo aquilo que divide o seu coração. Abandone tudo aquilo que traz tristeza ao coração de Deus. Você sabe o que é. O Espírito Santo tem te incomodado. O Espírito Santo, ele tem falado com você. O Espírito Santo, ele não grita não, irmãos. Nós sabemos que lá em 1 Reis 19, quando Deus fala com Elias na caverna, Deus falou de uma forma suave. O Espírito Santo tem falado com você, mas você tem fechado os seus ouvidos. O Espírito Santo tem mostrado para você o que você tem que mudar, mas você tem fechado os teus olhos. Abra os teus olhos nesta noite. Abra os teus ouvidos. Ouça a voz do Espírito. O que Ele quer é trazer paz, é trazer bênção, é trazer vida para você. Aquilo que Ele quer que você abandone é para o seu bem, não é para o seu mal. Ele quer que você tenha uma comunhão verdadeira com Ele. Ele quer que você tenha uma intimidade sincera com Ele. Se Ele tem te incomodado, se Ele tem tocado em seu coração, ouça a voz do Espírito nesse momento e tire tudo aquilo que tem dividido o seu coração, que tem deixado Deus de lado, e coloque o Senhor como o único na sua vida, como o primeiro em sua vida. Não deixe que as pessoas, as circunstâncias, as situações venham te afastar do Senhor. Nós vemos que Josias tinha tudo para dar errado, irmãos. Ele veio de uma família totalmente perversa. Ele teve exemplos totalmente perversos em sua casa. Ele cresceu no meio da corrupção. Ele cresceu no meio do pecado. Ele cresceu no meio da idolatria, da perversidade, das abominações. Mas isso não o contaminou. Mas isso não fez ele se transformar como seu pai foi e como seu avô foi. Ele decidiu ter uma vida reta diante do Senhor. É uma decisão. Você tem que tomar essa decisão hoje. Você tem que tomar essa escolha hoje. Deus está mostrando para você a vida e a morte. Ele quer que você escolha a vida. Escolha a vida hoje. Escolha servir a Deus de todo o coração, com integridade, com amor a Deus. Não escolha a corrupção. Não é porque as pessoas da sua família fazem tal coisa que você tem que fazer. Mude a sua vida nesse momento. Escolha seguir os caminhos do Senhor. Escolha os passos de Deus para que você possa ter uma vida regozijante na presença do Senhor, como foi a vida de Josias. Josias teve uma vida plena diante do Senhor, porque ele escolheu servir a Deus. E hoje Deus fala: me sirva, me segue, seja minha testemunha, para que as minhas mãos, o meu favor esteja sobre a sua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas